Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta semana quero começar com uma atualização importante para Portugal, que a idade da reforma foi atualizada para 66 anos e 9 meses a partir de 2026, seguindo o aumento do indicador de esperança de vida aos 65 anos. Nos Açores, os estrangeiros já representam metade da procura das casas, o que, na minha opinião, é algo preocupante, tendo em conta que os portugueses têm em média um menor poder de compra. Passando ao aspecto político, o Orçamento de Estado foi finalmente aprovado e quero deixar aqui alguns destaques nas medidas que nele foram aprovadas. Portanto, a primeira acabou o corte de 5% no salário dos políticos, a segunda aumentou o limite de isenção de IRS do subsídio de refeição paga em cartão para 10,20 euros, portanto 10 euros e 20 cêntimos, terceira, a possibilidade de pagamento de prémio de desempenho isento de IRS até 6% do ordenado anual e a quarta, a taxa de retenção na fonte do IRS dos trabalhadores independentes, que vai baixar de 25% para 23%. Depois a quinta, e por último, mas há mais medidas, é que a taxa nominal de IRC vai passar de 21% para 20%, o que para quem tem empresas é algo, ótimo, apesar de ser apenas 1%, não é? No setor tecnológico, o ChatGPT português, chamado Amália, será financiado pelo PRR com um investimento estimado em 5,5 milhões de euros, como se este dinheiro não tivesse uma melhor utilidade. E o Programa Nacional de Literacia Financeira para os Jovens, proposto pelo Chega, recebeu luz verde no Parlamento, apesar de votos contra do PS, Livre e PCP. E esse programa é realmente necessário porque os portugueses estão a recorrer cada vez mais a cartões de crédito e empréstimos para fazer compras na Black Friday e no Natal. Passando aos destaques nas empresas internacionais, a EasyJet teve resultados positivos, nos quais mostrou um aumento de 34% no lucro anual e ainda um aumento de 22% nas vendas relacionadas com extras no voo, como por exemplo bagagens adicionais. No entanto, por causa desta fonte de receita, a empresa foi multada em 29 milhões de euros pelo governo de Espanha, que afirma serem práticas ilegais, ou seja, a empresa estar continuamente a baixar os preços do voo, mas depois arranjar esta estratégia de cobrar pelas bagagens. Em resposta, o CEO da EasyJet defendeu a estratégia, afirmando que é ela que permite preços mais baixos. A CrowdStrike, para quem não se lembra, foi aquela empresa de cibersegurança que causou uma onda de blue screens pelo mundo inteiro há uns meses atrás, que lançou os seus resultados do terceiro trimestre, onde superou as expectativas dos analistas e ainda subiu as projeções para o último trimestre. A HP relevou um abrandamento nas vendas de computadores, ficando abaixo das expectativas dos analistas. Por outro lado, a Dell superou ligeiramente as previsões dos analistas, mas as suas ações caíram 10% devido ao facto de terem superado as vendas por pouco. A empresa Zoom anunciou um crescimento de 4% nas vendas e uma projeção otimista, mas viu as suas ações a caírem 4%, mostrando que os investidores esperavam mais. No setor automóvel, a Nissan enfrentou um cenário crítico, afirmando que só conseguirá sobreviver por mais 14 meses, se não atrair novos investidores. Passando à Europa, a taxa de inflação na Alemanha subiu de 2% para 2,2% em novembro. Estas dificuldades económicas têm feito a extrema-direita na Alemanha crescer e esta defende a saída da União Europeia e do euro, que, por sua vez, afetaria as economias dos restantes países da União Europeia, incluindo Portugal. Por falar em Portugal, a inflação também registrou uma subida de 0,2% para 2,5% em novembro. Na generalidade, a inflação na zona euro subiu para 2,3% em novembro, colocando assim pressão no Banco Central Europeu antes da última reunião da política monetária no dia 12 de dezembro. Aliás, as expectativas de inflação para 2025 já foram ajustadas, passando de 2,4% para 2,5%. E precisamente por causa deste aumento, os europeus mostram-se cada vez mais pessimistas quanto à economia de 2025, antecipando dificuldades económicas. Devemos estar preparados para estas dificuldades, tendo sempre pelo menos uma reserva de emergência com elevada liquidez, que nos possa ajudar, por exemplo, numa situação em que perdemos o emprego. Passando aos indicadores económicos, o indicador de Buffett alcançou um novo máximo histórico, destacando a elevada valorização dos mercados. E o índice de mercado do medo e da ganância continua a mostrar sinais de ganância, refletindo o otimismo dos investidores. No mundo das criptomoedas tivemos aqui uma explosão. O índice das altcoins subiu para cima dos 75, agora está nos 90, que sinaliza que estamos numa época das altcoins. Ou seja, que 90% do top 50 de criptomoedas tem uma melhor performance que a do Bitcoin. E nós podemos ver aqui no CoinMarketCap que realmente tivemos, por exemplo, o Ripple a ter uma grande subida, o BNB também teve aqui uma subida muito significativa, portanto, houveram aqui criptomoedas que subiram bastante. E mais uma vez, o índice de média e ganância das criptomoedas mostra-te sinais de ganância extrema que reflete o comportamento explosivo de algumas criptomoedas, tal como vimos há pouco. Por último, relacionado com as criptomoedas, quero deixar aqui uma nota curiosa para quem não conhecia, que é o novo departamento de eficiência governamental que Elon Musk quer liderar nos Estados Unidos, tem como sigla em inglês
Dodge. Finalmente terminamos com os earnings a sair na próxima semana, em que teremos a Oracle no dia 9, a Adobe no dia 11 e também a Broadcom e a Costco no dia 12. Passamos agora a Portugal. Começamos pelos destaques nas empresas, em que a REN anunciou que irá começar a pagar um dividendo de 6,4 cêntimos por ação a partir de 20 de dezembro. A Ibersol, detentora de marcas como KFC e Burger King, aumentou o lucro em 15% até setembro, reforçando a sua posição no setor de restauração. E a Generali Tranquilidade adquiriu 8,71% do Banco CTT, aumentando a sua presença no setor financeiro português. Por último, no norte de Portugal, os jovens de 18 anos lideram as apostas online, com uma prevalência significativamente superior ao resto do país. Com o investimento na literacia financeira, espera-se assim que haja uma redução nos casos de abuso de crédito, porque isto está descontrolado, e também uma maior consciência sobre os riscos associados aos jogos online, especialmente entre os mais jovens. Portanto, por esta semana é tudo. Digam-me se tem algum amigo que tem este vício relativamente aos jogos online e espero realmente que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.